A paz do Senhor Jesus, a todos que estão conectados neste momento conosco. Estaremos estudando nessa manhã sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Quero orar juntamente contigo para pedir a nós a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, aqui estamos reunidos para discorrermos acerca da Tua Palavra e juntos aprendermos o Senhor, que é manso e humilde de coração. Abençoa o nosso estudo, Senhor. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que estão nesse momento conectados conosco, para meditarmos acerca da Tua Palavra. Peço a Tua bênção para esse encontro e que sejamos edificados, Senhor, na fé, na esperança, no amor. Sejamos edificados em Ti, pela Tua Palavra. Fala comigo, fala conosco, fala através de nós. É o que eu peço e Te dou graças em o nome de Jesus. Amém. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Estaremos estudando a lição de número 9, tema tão importante desse trimestre, onde estamos discorrendo sobre o corpo de Cristo. Vamos para o texto áureo, que nos diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19, uma ordem de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Quero dar aqui alguns destaques, tanto para o texto áureo quanto para a verdade prática, para daí sim adentrarmos no estudo propriamente dito. O texto áureo traz aqui para nós três palavras de muita importância ou de suma importância. Ide, ensinai e batizai. Então essas três palavras aí, de fato, traz o grande objetivo, a grande ordem de Jesus. Vocês devem ir, ensinar e, em terceiro lugar, então primeiro, ide, segundo lugar, ensinar e, terceiro lugar, batizar, né? A ordem não pode ser invertida. Ir, ensinar e batizar. Não é o contrário, né? Batizar, depois ensinar, depois ir. Não. Ir, ensinar e batizar foi a ordem que Jesus deixou de forma bem clara, bem enfática para a igreja primitiva, já para os apóstolos, né? E daí a verdade prática nos diz que esta ordenança deve ser, é um dever, não é uma faculdade, não é poder, é dever, né? Então, o batismo é uma ordenança de Jesus e deve ser uma prática obedecida, dever e obedecer, né? Então, Jesus mandou, está mandado, ponto final, né? Nós vamos obedecer, nós temos que obedecer para que se cumpra assim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os textos da leitura diária, quero fazer aqui com vocês, para a nossa reflexão e para servir também de pilar para o nosso estudo. O primeiro texto vem aqui Mateus 28, 19, que nós já lemos, o texto áureo. O próximo texto, Atos, capítulo 16, verso 33, deve ser uma prática cristã. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e toda a sua casa. Aqui faz referência ao apóstolo Paulo, na casa daquele homem, né, daquele carcereiro, né? Então, uma prática cristã posta em prática, posta realmente ali em atitude pelo apóstolo Paulo na casa daquele homem, né? Depois que ele crê na palavra, depois daquele grande livramento que ele tem, ele crê na palavra, lava os vergões, né, do apóstolo Paulo e de Silas, que estava ali com ele, né?
e depois eles são batizados, tanto o carcereiro quanto a família dele, né? O próximo texto, Marcos 16:16, diz para nós que o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, ó, condicional. Mas quem não crer será condenado. Então, para termos salvação, temos essa base aqui muito clara em Marcos 16:16. Crença e batismo, esses dois itens, então, é igual a salvação. Agora, não crença é igual a condenação. Aí na condenação Jesus exclui a palavra batismo, né? Não tem referência a ela. Basta não crer para ser condenado, mas para ser salvo precisa crer e ser batizado. Aí se eu creio e não sou batizado, não está enquadrado ainda na questão da condenação, é não crer que é condenado. Aí depende de Jesus. Nós podemos tomar como referência o exemplo do ladrão que estava na cruz, né? Ele creu, mas não teve tempo de ser batizado. Em face disso, nós entendemos que ele alcançou a salvação de Deus, porque Jesus deixa bem claro para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, quando Jesus deixa isso claro, deixa como exemplo para nós. Então, se não crer, será condenado. Mas para ser salvo, precisa crer e ser batizado. Eu somente criei, não tive tempo de ser batizado. Não teve tempo de ser batizado, né? Aí está realmente na mão do Senhor. Tomando como referência esse texto, entendemos claramente que há salvação, sim, né? O próximo texto está registrado para nós lá em Atos, no capítulo 2, versículo 38. Precisa ser batizado quem é verdadeiramente convertido. Diz-nos assim o texto. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, arrependimento. Por isso que Jesus deixa bem claro, ide e ensinai. Depois de ir e ensinar, né, a pessoa recebeu e aprendeu, se arrependeu, aí sim é batizado. Então vem aí como um terceiro ato da ordenança de Jesus. Muito bem. O próximo texto está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, que fala sobre a nossa identidade com Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, olha que simbologia tremenda aqui, né? Sepultado com Cristo no batismo. Por isso, aqui vem a nossa prática, a prática da nossa igreja, Assembleia de Deus, do batismo em águas, né? Sepultamento e ressurreição, né? Sepultado com ele no batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E a última leitura diária, registrada lá em Atos, capítulo 2, verso 41, acerca do testemunho público de fé, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Está aqui esse texto fazendo referência à pregação do apóstolo São Pedro, né? O apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 41 de Atos, naquele momento em que Pedro leva a palavra para aquelas pessoas que estão ali zombando dos irmãos que haviam recebido o dom de falar em línguas, né? E Pedro discursa, e diante o discurso, ou mediante o discurso de Pedro, né? Aquelas pessoas se convertem ali de fato, né? De sorte que foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. E quase 3.000 almas se agregam naquele dia e passam a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ali está realmente começando o grande impacto da presença da igreja na terra, né? Aquela presença gloriosa, marcada pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aquela festa judaica que estava ali acontecendo em Jerusalém,
né? E fica marcado como, hoje dizemos, né? Marcado como início do movimento pentecostal já na igreja cristã primitiva. Muito bem, a leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 11. Estarei fazendo a leitura, que também está aqui em tela para acompanhar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim também vós, nós, hoje aqui, devemos nos considerarmos como mortos para o pecado, morremos para o pecado, mas vivos para Deus, ressuscitados para Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, se esperarmos de Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque cremos na ressurreição de fato, né? E a ressurreição aqui, espiritualmente falando, é a ressurreição da morte para o pecado, mas ressuscitado espiritualmente para Deus. E a ressurreição do nosso corpo também, fazendo uma aqui analogia, né? A ressurreição do nosso corpo também, que um dia desceremos à sepultura e ressuscitaremos com Cristo para vivermos eternamente com o Senhor. Muito bem, o estudo sobre o batismo, a ênfase que damos nesse estudo, né, na lição de número 9, é sobre o batismo nas águas, ou o batismo em águas. Então, o batismo em águas é uma prática muito importante da Igreja de Jesus. É um rito já que foi muito valorizado por Jesus, né? Por isso que Jesus deixa muito claro aqui, Mateus descreve que as pessoas precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? As pessoas precisam ser batizadas em nome da Trindade, né? Porque aqui está a fórmula trinitária do batismo. Então, ao longo dos séculos, esse rito tem sido uma identidade da Igreja de Jesus, né? Mas também, por outro lado, ao longo dos anos, esses quase 2000 ou 2000 anos, podemos aí dizer, ou até um pouquinho mais, né? Durante esse tempo todo, esses 2 milênios, vamos resumir assim, o propósito do batismo e a forma do batismo também tem passado por algumas mudanças, né? Nós vamos estar estudando sobre isso. Essa lição trará uma exposição aí doutrinária do batismo em águas e também uma lição histórica com o objetivo de realmente nos instruir para esse propósito maravilhoso estabelecido por Jesus há 2 milênios atrás, né? O rito do batismo foi praticado por João Batista, né? Por Jesus Cristo, por seus apóstolos e, posteriormente, pela igreja primitiva, pelos irmãos da igreja primitiva, né? É uma prática
de grande importância para a igreja e tem sofrido aí vários desvios, né? Tanto no propósito quanto na forma. Quando falamos em propósito e forma, vamos entender um pouquinho o que é isso, adentrando aqui nos pressupostos bíblico-doutrinários do batismo no primeiro item do nosso estudo. Dentro desse item de pressupostos, vamos falar sobre o batismo como sacramento, vamos falar sobre o batismo como ordenância e o batismo, a administração do batismo, que deve ser feita realmente aos adultos, né? Primeiro subitem aqui, o batismo visto como sacramento, né? Aqui a lição deixa bem claro para nós que já é a origem de um erro, quando entende-se o batismo assim, né? Alguns segmentos cristãos, católicos e até alguns protestantes históricos, veem o batismo como um sacramento, não como uma ordenança. Por que sacramento, né? A palavra sacramento vem do latim sacramentum, né? Que significa, é um sinal sagrado que dá graça para aquele que dele participa. Então como o batismo como uma graça recebida, como um favor imerecido para nós recebidos de Deus, né? Nós temos aí referência, quem trata esse assunto já no século IV, lá no ano 350 a 430 depois de Cristo, é Agostinho, ou Santo Agostinho, né? Bispo de Hipona. Ele introduziu esta doutrina dentro da igreja, né? Entendendo o batismo como sacramento e não como ordenança. Então vemos que a igreja já tinha praticamente 400 anos de existência quando começou a ser tratado como um sacramento, né? Nós vemos ainda na própria história da igreja, né, que um pouquinho antes esse assunto já tinha sido discutido lá no primeiro século da igreja. Ele já tinha sido assim levantado, essa questão já tinha sido pontuada, mas ela só tomou força realmente aqui com Agostinho no século III, tá? Tertuliano já havia feito algum comentário, né? Depois, mais na sequência, nós estaremos adentrando já no primeiro século ali da igreja, né? Então o batismo em água vem desde João, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, Mateus 3, 7, João Batista começa a pregar o batismo para arrependimento. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí no verso 11 ele diz assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João inicia aqui essa prática batismal, né? E entendemos aqui claramente, no decorrer do estudo, nós vamos dar ênfase para isso, o batismo em águas e por imersão, não por aspersão, imersão, deitar o candidato na água e levantá-lo, né? Então João Batista fazia assim, e ele trazia essa palavra, ele trazia essa mensagem de arrependimento ao povo, e aqueles que realmente se arrependiam eram por ele batizados, né? Então, essa ordenança maravilhosa feita ali por João primeiro, antes de Jesus, né? Porque havia muitas águas, conforme o evangelista João escreve em 3:23 de seu evangelho. Ele diz assim: João Batista batizava ali em Enom porque havia muitas águas. Marcos também registra que muitas pessoas foram batizadas por ele, inclusive o próprio Jesus, né? Próprio Jesus. Por outro lado, Lucas deixa registrado que o batismo de João
exigia o requisito do arrependimento, né? Por isso que nós lemos aqui no verso 11 de Mateus 3, eu vos batizo com água para arrependimento, né? E esse também era um batismo preparatório, né? Foi o texto que nós lemos aqui. No Novo Testamento, o batismo aparece como uma ordenança de Cristo e não simplesmente como um sacramento, ou não somente aí um sacramento, né? Jesus ordena que os seus discípulos batizem aqueles que respondessem positivamente à mensagem do Evangelho, quando ele diz que é para ir, para ensinar o texto áureo, né? E depois batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos ainda registra em 16:15 de Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? E por que é entendido como um sacramento? Por que a igreja cristã católica, através de Agostinho, faz esta mudança lá no século IV, né? Eles começam a entender, ou ele pontua a igreja, o batismo, como um sacramento, como uma graça que a pessoa estava recebendo da parte de Deus e deveria receber através da igreja, né? Este rito ou este sacramento é um rito que traz graça espiritual, independente da fé de quem pratica, né? Este ensinamento aqui define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Desta forma, o batismo acaba se tornando necessário para a salvação, né? Parte-se do princípio de que quem não é batizado logo é pagão, né? Para deixar o paganismo, tem que ser batizado. Então, essa linha histórica, ou esse pensamento teológico, parte desse princípio. Você, para escapar do paganismo, ou para você ter a salvação, ou para você não ser condenado, você precisa se batizar. Mas aí contradiz ao que Jesus disse, que vai ser condenado quem não crer, né? E para batizar tem que primeiro crer. Olha que contradição, né? Então, se tem que primeiro crer para depois ser batizado, então, logo, não pode se batizar todos, né? Não pode batizar qualquer pessoa, ou até mesmo crianças. Precisa primeiro ter a crença, né? Jesus deixa claro isso, né? Ide, ensinai e depois batizai, né? Aí vem Santo Agostinho com essa doutrina, com essa ideologia ou com essa teologia, e implanta aqui, a partir do século IV, então, esta nova forma de pensar acerca do batismo, né? Tertuliano já defendeu essa tese no ano de 160 depois de Cristo, né? Tertuliano é um dos primeiros ali, ou depois, uns 100 anos mais ou menos, depois da partida ali de João, né? Tertuliano é um dos bispos que tem na igreja primitiva, e aí ele começa a usar esse termo aqui, fazendo referência a esse termo sacramento, fazendo referência ao juramento que era utilizado lá no Império Romano. Olha só para onde vai quando a gente começa a aprofundar na parte histórica, né? No Império Romano, os soldados faziam um juramento, e aí ele pega essa mesma palavra para traduzir para sacramento, né? Tertuliano vê então o batismo como um tipo de juramento que o cristão fazia, e assim tomou de empréstimo o seu sentido sacramentalista em relação ao batismo, né? E daí toma uma nova forma ou uma nova adaptação através aí de Agostinho, né? No início aí do período medieval, ali no século IV, na Idade Média, né? Agostinho acreditava que o batismo dava graça a quem era conferido, independente de quem estivesse ali realizando esse rito, né? O texto também, a história também nos diz, né? O comentarista também nos diz que até mesmo um herege podia realizar o batismo, fazer o batismo, né?
o batismo não perderia ali a sua validade, né? Porque o sacramento, ele opera por sua própria natureza, só pelo fato de ser batismo, né? Sua validade em nada depende da fé, né? Essa compreensão sacramentalista teve aqui importantes desdobramentos sobre o rito do batismo. Agostinho depois ajudou a consolidar a compreensão sacramentalista e vivenciou esse rito lá na Itália, né? Então o rito começou, né, a ser ajustado, tomou forma, ficou descrito, ficou institucionalizado, né, como sacramento a partir desta visão da tradição cristã católica, né, lá no século IV. Batismo passa a ser necessário para a salvação, né? Repito, contradizendo o que Jesus havia ensinado os seus apóstolos, né? Quando ele diz, vamos repetir aqui o texto áureo, ide, ensinai e batizai. Então, primeiro ensino, depois primeiro a ordem de ir, depois ensinar e depois de batizar, né? Voltando então, ou continuando então, o batismo não é um sacramento. Vamos entender o ponto de vista cristão pentecostal, o nosso ponto de vista, não como sacramento, mas como ordenança, como ordem. Então, o ensino bíblico concerne ao batismo que ele é uma ordem, não um sacramento. Em Mateus 28, 19, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? Não tem nenhum poder mágico aqui no batismo que faz a pessoa já herdar a salvação, né? Simplesmente pelo fato de ser batizado. Isso não é doutrina bíblica, né? O batismo é uma ordenança dada por Cristo para quem já foi alcançado pela graça. Ou seja, primeiro tem que crer. Primeiro a graça precisa alcançar a pessoa, né? Alcançar a pessoa através da crença. A crença em Jesus, sim, faz vir a graça, né? E não obter essa graça através do batismo. É diferente, né? Quando a gente pensa em batismo como sacramento, a pessoa está recebendo o batismo, né? Está recebendo aqui essa graça através do batismo. Quando a gente pensa em batismo como ordenança, primeiro a pessoa recebe a graça, e daí como sinal da graça recebida, ela vai e se batiza, porque ela creu primeiro em Jesus. A partir do momento que ela crê em Jesus, aí sim ela pode ser batizada. E para ela crer, ela tem que ter uma sanidade mental, ela tem que ter uma consciência. Por isso que daí o próximo item vem e diz que deve ser administrado aos adultos, né? A pessoa que já tem uma certa maturidade. O mesmo Agostinho, que defendia o batismo como sacramento, também defendeu que os bebês precisavam ser batizados para alcançarem a salvação, né? Aí retoma-se aquilo que mencionei há uns minutos atrás, para sair do paganismo, então precisa ser batizado, né? A partir do momento que é batizado, aí já deixa de ser pagão, porque alcançou através do batismo a graça. Não defendemos essa tese, tá? Essa teoria. Por isso que a igreja cristã católica inicia aqui no século IV, depois de Agostinho, né? Inicia o batismo às crianças. Saliento então que nos primeiros 300 anos da igreja, crianças não eram batizadas. Seguia-se ainda aquele rito do judaísmo. As crianças eram consagradas ao Senhor, apresentadas ao Senhor, que é o que fazemos hoje nas Assembleias de Deus, né? Nesse caso aí, o batismo deveria ser administrado para as crianças para anular, para perdoar, para apagar o pecado original, né? E depois
confirmado através de outros ritos, quando já tem uma idade mais madura, né? Esse entendimento de Agostinho está contra o ensino de Jesus, né? Porque Jesus mesmo disse, Jesus deixa bem claro em Mateus 19:14, assim: deixai os pequeninos, ou as criancinhas, não as estorveis de vir a mim, porque delas é o reino dos céus, né? Então delas já é o reino dos céus. No período da inocência, a criança, mesmo tendo, né, aquela culpa, aquele pecado que veio de Adão e foi passado de geração a geração, elas estão no período da inocência, ou na fase da inocência, né? Aí Deus não imputa esse pecado original. Jesus deixa bem claro, das crianças é o reino dos céus. É profundo esse ensinamento de Jesus, né? E Jesus deixa bem claro isso para não haver dúvidas. Não há vestígio nenhum bíblico no Novo Testamento, né, de crianças sendo batizadas. Mas o vestígio que há, Marcos 16:16, que para ser batizado precisa primeiro crer, né? Uma criança que não chegou à idade da razão não tem maturidade nenhuma para fazer escolhas, né? Por isso estamos pautados então nesse item, ou nessa premissa de que batismo em águas é ordenança, não é sacramento, é ordenança, e deve ser administrada somente a quem já tem idade para agir com a razão, para adultos, né? Ou aí uma determinada idade, né, que a pessoa já tenha consciência para o seu ato, né? A ordenança do batismo já vem desde o início da igreja primitiva. Ela era tão íntima na vida da igreja primitiva, que nós temos aqui um escritor que comenta, F.F. Bruce, comenta que a ideia de um cristão não batizado realmente sequer é contemplada no Novo Testamento, né? Existiam na realidade alguns ritos batismais já antes do cristianismo, inclusive em algumas religiões pagãs. Na própria comunidade judaica, quando a gente lembra aí de João, né, um pouquinho antes do ministério de Jesus, o início de João aí com esse ministério público dele, falando sobre o batismo de arrependimento, né? Então o significado e o propósito do batismo cristão vai além, né, de todos aqueles que tinham antes da igreja primitiva, né? Cristo estabeleceu um modelo para o batismo. Ele mesmo foi batizado por João no início do seu ministério público. E depois deu ordem para os seus discípulos saírem pelo mundo, fazer discípulos e batizar, né? E daí batizar em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, portanto, instruiu acerca da ordenança do batismo, tanto pelo exemplo, quanto pela ordem, quanto pelo mandamento, né? Então Jesus pratica primeiro, põe em prática primeiro e depois dá a ordem, né? O próximo item fala para nós sobre o simbolismo, ou o símbolo e o propósito do batismo. Qual é o símbolo principal do batismo? Depois nós vamos falar sobre qual é o propósito do batismo e também dizer que não tem espaço para indecisão, né? Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vê muito vívido no coração, tanto dos ensinadores, dos apóstolos, da igreja em si, quanto dos pecadores que estão vindo para Jesus, né? As pessoas, quando Pedro começa a sua mensagem, quando Pedro começa a pregar ali em Atos 2, eles olham um para o outro e começam a perguntar: o que é que nós temos que fazer então, mediante tudo isso, né? Quando ele começa a falar de Jesus, do sacrifício de Jesus, do que a nação tinha acabado de fazer com Jesus há uns dias atrás, né? Há um mês ou um pouco mais, uns 3 meses atrás, não, 2 meses atrás, 50 dias antes, quase 2 meses,
eles começam a perguntar para Pedro: o que a gente faz? Vocês precisam se arrepender e crer que ele é o Filho de Deus. Aí eles fazem assim e logo são batizados, né? E na sequência são batizados, né? Então, não tinha assim espaço para dúvida. Eu vou ficar frequentando a igreja, eu vou ficar seguindo a Jesus assim meio de longe, mas eu não vou batizar. Não tinha isso na igreja primitiva, né? Creu em Jesus, tem que ser batizado, né? Falando do símbolo então do batismo. O símbolo principal do batismo é nos identificar com Jesus, porque ele foi batizado. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo. Foi o próprio texto que nós lemos, né, de Romanos 6, na leitura bíblica em classe, né? Não sabemos, Romanos 6, verso 3, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Se fomos plantados, 5, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo, o maior símbolo do batismo, identidade com Jesus. Eu quero ficar mais parecido com Jesus, eu quero ser mais idêntico a Jesus. Então, eu procurar fazer exatamente o que ele fez, viver como ele viveu, né? Dessa forma, o apóstolo registra para nós que o ato de imergir em água, da água onde havia sido submerso, retrata com precisão a identidade do cristão com a ressurreição de Cristo, né? Tombou, levantou, né? Morreu, ressuscitou. Essa mesma verdade é afirmada também em Colossenses 2,12, que nós lemos também logo no início, falando sobre a identidade, né? Ressuscitado, Cristo ressuscitado dos mortos. O cristão morreu para a velha vida e entrou agora para uma nova vida em Cristo. Agora, qual o propósito? Esse primeiro símbolo do batismo. O segundo agora, qual o propósito do batismo? Testemunho público de fé, né? É através do batismo que nós expressamos publicamente que estamos identificados com Cristo, que queremos seguir a Cristo, que queremos ser seguidores de Jesus, né? Testemunho da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé, né? Isso significa que o crente, quando desce, a pessoa que já creu em Jesus, desce às águas batismais, está testemunhando que a partir deste momento, olha, estou de fato vivendo uma nova vida em Cristo. O velho morreu, as coisas velhas se passaram, tudo se fez nova, cumpre-se aí esse texto na vida da pessoa. Quando a pessoa vem ao batismo, precisa estar convicta, consciente da fé que está de fato abraçando. Por isso que mencionamos que a pessoa precisa ser adulta, né? Precisa saber agir com a razão, né? Não há território neutro aqui nesse caso. O batismo é para quem é salvo e convertido e que está disposto a seguir a Jesus. Olha só, disposição para seguir a Jesus. Por isso que precisa ser feito de uma maneira muito consciente, né? Tomemos aqui como exemplo Atos 8, verso 12, quando Filipe chega, né, ali na cidade de Samaria. Olha só, Filipe prega o evangelho, Filipe opera maravilhas, as pessoas, as multidões prestavam atenção ao que ele fazia, né? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe, um evangelista cheio do Espírito Santo. Espíritos imundos saíam, né? Muitos paralíticos, coxos eram curados. Grande alegria tomou conta da cidade de Samaria, né? E até mesmo um mágico que tinha na cidade, por nome de Simão, que era ali muito respeitado por aquelas pessoas, né? Pelos samaritanos, com as suas artes mágicas, até ele mesmo veio, né? E creu na palavra, e foi batizado. Olha que tremendo. O 12 diz assim:
as pessoas, a multidão, creram em Filipe, que estava pregando acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Então se batizavam tanto homens como mulheres. Olha que tremendo, né? Crer e depois ser batizado. Homens e mulheres. O texto não faz referência nenhuma de batismo infantil, né? Então não há espaço para indecisão na igreja primitiva. A igreja primitiva não fica pensativa, mas se eu me batizar vai aumentar a luta, se eu me batizar eu vou ser mais perseguido. O importante para mim o importante para mim enquanto viver, diz o apóstolo Paulo, né, é viver em Cristo. E se eu morrer, aí eu vou para Cristo, né? O viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, né? Olha que convicção, né? Que convicção profunda tinham os nossos irmãos da igreja primitiva. Não há espaço nenhum, então, para indecisão nessa igreja. Crê em Jesus e já era batizado. E nós vemos que esse texto de Filipe retrata bem a decisão de uma cidade ou uma decisão regional, né? Aqui não está restrito, como o texto que eu fiz referência no início do estudo, a uma família. O que aconteceu com Paulo e Silas naquela prisão, né? Ganha ali o carcereiro para Jesus, quando Paulo comenta para ele, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ele creu e foi batizado, e foram batizados, limparam ali os vergões dos apóstolos, né? E foram daí batizados, mas isso ficou restrito a uma família. Quando a gente olha aqui para Filipe, para esse texto de Atos 8, a gente já vê que é uma cidade toda, né? É regional, abrange muito mais pessoas. A cidade de Samaria vindo aos pés do Senhor. Filipe está aqui cumprindo aquela ordenança de Jesus aos discípulos, né? Que era para eles pregar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? A terceira região está sendo alcançada aqui por Filipe, e a cidade fica alegre. Havia muita alegria na cidade. Por quê? Porque estava chegando ali, de fato, o poder de Deus, estava chegando ali a mensagem de salvação, estava chegando ali o evangelho de Jesus, né? E Filipe, muito usado nas mãos do Senhor, né? Depois nós vemos tempo depois, né, ou pouco tempo depois, registrado aqui em Atos 10, o que acontece com Cornélio. Aí não fica mais restrito só a uma casa, abrange também, daí não aqui uma cidade toda, mas uma família toda, né? Os amigos, Cornélio chama toda a sua família para vir em casa, ouvir acerca de Jesus, né? Em Atos 10, em Cesareia havia um homem por nome Cornélio, que era da corte italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia esmolas e orava. Ele fazia já duas coisas que formam o tripé da igreja, né? Ele fazia esmola, né, praticava obras sociais e orava. E o anjo chegou para ele na visão à noite e disse: Cornélio, as tuas esmolas foram recebidas por Deus, está tudo registrado lá. As tuas orações estão sendo ouvidas. Ainda te falta uma coisa. Que era a falta? Chama Pedro e Pedro vai falar o que é que está faltando para vocês. Quando Pedro chega, começa a falar do poder, transmitir a palavra. Estava faltando o poder da palavra, que era manifesto pela presença do Espírito Santo. Era só isso que faltava para Cornélio. Quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo vem sobre eles, né? E eles recebem o poder do Espírito Santo, né? E Pedro fica ali naquela casa, né, dando testemunho do Senhor ali, né? E aí toda aquela família, todas aquelas pessoas que estão ali recebem a Jesus, né? E na sequência o Senhor completa uma grande obra, e daí o verso 48 diz que todos eles foram batizados no nome do Senhor. E Pedro fica vários dias ali com eles. Então percebe-se, entendemos claramente aqui, que não há espaço, não há tempo para dúvida, para indecisão, né? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Por isso que
não pode haver dúvida, né? Indecisão. Eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu já estou entregando a minha vida para Jesus, então quero logo ser batizado, preciso logo ser batizado, né? Isso às vezes, algumas pessoas às vezes não tomaram a decisão por desconhecerem o verdadeiro sentido do ato. Olha a importância do ato batismo, né? Você que está nos ouvindo, acompanhando neste momento, se você ainda está indeciso, você crê que Jesus é Filho de Deus? Você crê que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para dar a salvação? Você quer realmente se identificar com Cristo e você quer realmente a graça da salvação? Você quer realmente o poder de Deus nesse sentido na tua vida? Pensando ainda na vida eterna, você precisa se batizar. Não fique em dúvida, não deixe a dúvida permear a tua mente. Peça já o batismo, já procure o pastor da sua congregação, da sua igreja, já se direcione e tome a decisão de batizar-se. Depois de ser batizado, alguns acham que, mas aí eu não vou mais poder cometer pecado nenhum, né? Eu não vou poder cometer falha nenhuma, como que se o batismo desse uma garantia eterna, né? O crente deve a todo tempo evitar o pecado. 1 João capítulo 2 deixa isso claro para nós, né? O tempo todo é uma renúncia. Aí entra o processo de santificação, né? Que é um processo daí um pouquinho mais abrangente, que não vamos adentrar nele aqui, né? 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aí, né? Fica claro para nós o que João escreve. Se alguém pecar, não é para pecar, mas se pecar, então temos um advogado. Aí tem que recorrer ao advogado Jesus Cristo, né? Então, nós não podemos partir do princípio de que eu me batizei também, agora eu já estou com a minha salvação garantida, né? O batismo não pode ser visto como uma vacina. O comentarista deixa isso bem claro para nós. Que imuniza, vacina que imuniza contra o pecado. Não. Este é vencido, o pecado é vencido, quando a gente anda em espírito. Andando em espírito, novidade de vida, né? Aí vem processo de santificação na vida do cristão, na nossa vida. E isso é diário, é contínuo. Isso não pode ser interrompido, né? Por outro lado, há muitos ainda que rejeitam o batismo por falta de conversão, né? Não estão ali convictos ainda de que Jesus é realmente Filho de Deus, de que Jesus realmente veio para perdoar o nosso pecado, né? Aí precisa ter realmente convicção, precisa realmente se converter de coração e crer em Jesus, né? Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo, né? Nós já não somos mais do mundo, né? Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, na leitura bíblica em classe que fizemos: vocês precisam se considerar mortos para o pecado. Corta o cordão umbilical com o mundo, corta com o pecado, né? Vocês não têm mais negócio com o pecado, com o mundo, com as coisas dessa vida. Vocês agora estão vivos para Deus. A genuína conversão, a verdadeira conversão, né? Então o batismo em água, para sintetizar aqui o segundo item, que falamos sobre símbolo, propósito e indecisão, o batismo em água simboliza identificar-se com Cristo e dar um testemunho público de sua fé, né? A partir de agora, eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo está ali como um propósito glorioso para indicar que a pessoa realmente morreu para o velho homem, né? E agora vive uma nova vida mediante a redenção que nós alcançamos em Cristo. Glória a Jesus. O último item, o terceiro item, ou o terceiro tópico, fala sobre a fórmula e o método do batismo, né? O
O primeiro diz respeito à fórmula trinitária, o outro fala sobre a fórmula herética e o outro fala sobre a forma de imersão. A fórmula trinitária, né, durante a grande comissão, Jesus orienta os seus discípulos, repetindo Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações e batize-as, batizando-as em nome de quem? Dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a fórmula trinitária, 3, né, do batismo nas águas. Né? As 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, uma só essência. No rito do batismo, a orientação de Jesus precisa ser seguida na invocação do nome trinitário, ou da Trindade, ou dos 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso que quando nós fazemos o batismo por imersão, a gente diz ao candidato, mediante sua confissão de fé, te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E daí imergimos a pessoa nas águas. Né? A fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos de tradição cristã seguem essa fórmula trinitariana. Né? Nem todos falam sobre os 3. Há grupos que seguem a doutrina modalista. Um exemplo disso é o unicismo, né? Que batiza somente em nome de Jesus. Te batizo em nome de Jesus e para por aí. Né? O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos. Atos 2, 38, que nós lemos também, Pedro dizendo que eles deveriam então ser batizados em nome do Senhor, né? Então, quem segue essa doutrina diz que, já que é em nome do Senhor, então é somente em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus Cristo ensinou, né? Seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, né? E recebereis o dom do Espírito Santo, diz Atos 2:38. Esse grupo então enfatiza que deve ser batizado somente em Jesus. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco a Trindade. Na verdade, diz que o batismo é feito na autoridade que há no nome de Jesus. Nós partimos desse princípio e devemos seguir daí o que de fato Jesus ensinou. Jesus deixa claro que é para batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? Então, doutrina ou fórmula trinitária do batismo. Por isso, não batizamos nessa forma unicista, né? Ou modalista, né? Na doutrina modalista. O terceiro item diz para nós sobre a forma da imersão, o método bíblico do batismo. Não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento, né? Que é somente jogar a água ali na cabeça do candidato, né? Não há vestígio. Por que não há vestígio? Esse tipo de batismo se caracteriza com a aspersão mesmo da água sobre o candidato, né? Mostra claramente, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo era por imersão. A palavra original de batismo, né, já traz esse significado na nossa língua, né? A palavra vem lá do grego baptizo. Ela possui sentido de mergulho, mergulhar, submergir, tá? Então é realmente pôr o candidato dentro da água, né? O corpo todo, não só a cabeça, né? Aí a gente já pensa naquela outra questão, temos que servir a Deus com todo o nosso corpo, não só com a nossa cabeça, não só com a nossa mente, né? Tanto na Bíblia quanto fora dela, essa palavra grego tem o mesmo significado. Baptizo traz o mesmo significado de mergulho, submersão
né? Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. João, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 1, verso 5, nós vamos ver que Jesus batizava, ou melhor, João batizava no Rio Jordão, né? E então ele estava dentro do Rio Jordão, né? Ele não estava na beirada do rio, ele não estava ali num outro local. Marcos capítulo 1, versículo 5. Toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com João, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, porque ele apareceu no deserto, pregava o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Olha aqui, João sim, né, batizava para arrependimento, tá? E aí todos vinham e eram batizados por ele no Rio Jordão, dentro do Rio Jordão, né? Quando Jesus mesmo é batizado, mesmo sem pecado, Jesus vai e cumpre, né, o que estava sendo praticado para deixar como exemplo. João era um grande profeta de Deus naquela época de Jesus, né? Muitos criam em João. Inclusive, vários desafios que Jesus propôs para os fariseus, saduceus, né, os grupos religiosos da época, quando Jesus confrontava eles com as teorias deles, né, eles queriam ali tentar, né, perseguir Jesus, apanhar Jesus em alguma palavra. Eles não faziam com medo do povo, porque o povo pendia para Jesus, da mesma sorte que o povo pendia para João antes de Jesus, o Elias que veio preparar o caminho para Jesus, né? E aí Jesus segue o que deveria realmente ter seguido. Ele diz assim, né, para João: eu preciso ser batizado por ti para se cumprir as escrituras, né? É vontade de Deus, é propósito de Deus. Eu preciso, você precisa fazer isso, porque João fica naquela condição. Mas eu que careço de ser batizado por ti, tu é maior que eu, né? Tu vai batizar com o Espírito Santo, eu já dei testemunho e tal. E aí Jesus precisa cumprir o propósito de Deus, né? Jesus deixa isso bem claro ali para João, né? Onde João batizava, havia muita água, João 3,23, e quando Jesus saiu da água, Marcos 1,10, e logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele, e aí vem uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me alegro, ou em quem me comprazo, né? Então, Jesus saiu da água, né? Eles entravam na água e saíam da água, entravam na água para ser batizados, saíam da água, né? Então, a gente entende claramente que o batismo é por imersão, né? Naquela época era muito tranquilo fazer batismo em rios, que as águas eram muito limpas, né? Não tem toda a contaminação que temos hoje, e aí as igrejas, né? Muitas igrejas cristãs, pentecostais, evangélicas, têm o seu tanque batismal, né? Em razão de toda essa dificuldade que nós temos aí pensando na natureza, né? Então a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, finalizando aqui o terceiro item do nosso estudo. E indo já para o finalmente do estudo nosso deste dia, né? Nós vamos concluir, ir para a conclusão, dizendo assim: procuramos aqui abordar as questões mais relevantes referentes ao batismo em águas, mostrando que, embora não tenha atribuição de salvação, quem dele participa, né? O batismo é sim uma prática que deve ser levado muito a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus, né? Por isso, incentivo você que não tomou a decisão, tome urgente, emergente, né? Crendo em Jesus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, se batiza, né? Para que você cumpra realmente o propósito de Deus, né? Por meio do batismo, nos identificamos com Jesus. Mostramos que estamos mais parecidos com Jesus, né? Mais idênticos a Jesus. E deixamos isso de forma pública.
tornamos a nossa profissão de fé pública. Toda a igreja vê, aí a partir desse momento a pessoa é admitida, né, no hall de membros, pensando aqui na Assembleia de Deus, admitida no hall de membros, começa a participar da ceia do Senhor, que foi a segunda ordenança deixada por Jesus, né? Batismo a primeira, a ceia do Senhor, a segunda ordenança, que estaremos estudando na próxima semana, né? Então, o batismo é mais do que ser obediente ao mandamento de Jesus. Relaciona-se com o ato de se tornar, ou de tornar-se, de ser o quê? Discípulo de Jesus. Mais parecido com Jesus, discípulo de Jesus, servindo a Jesus com alegria, como a igreja cristã primitiva, e serviam a Jesus com alegria e com singeleza de coração, né? E um abençoava o outro, e era aquela maravilha. A igreja primitiva, perseguida, tendo que fugir, mas por onde fugiam da perseguição, levavam a palavra, estavam indo, levando e batizando. Levavam a palavra de Deus por onde iam, dispersos. Saíam dispersos de Jerusalém, das regiões da Judéia, de Samaria, saíam dispersos por todo o mundo. Aí se cumpriu aquele quarto item da ordem de Jesus, né? Pregar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Quando saem para os confins da terra, saem levando a palavra de Jesus por causa da perseguição, né? Estão indo, levando a palavra e batizando. E assim, esta palavra chegou até nós aqui, 2 milênios depois. Chegou até nós, né? Ao longo do caminho, passou por algumas mudanças, né? Que nós meditamos aqui nelas, né? E hoje, vamos dizer aqui, nessa era, depois de, né, tanto tempo, vamos dizer assim, nessa era final já, em que estamos, né? Sempre temos que pensar assim. Esperamos Jesus voltar hoje, agora, né? Então vamos partir desse princípio. Nós temos lá voltado ao que era praticado por Jesus e seus discípulos lá no início da era cristã, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, os teus negócios, teu trabalho. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque ao Senhor enquanto está perto. Logo mais, às 18h30, teremos o nosso grandioso culto no Templo Sede, em todas as congregações da nossa cidade. Você é nosso convidado especial, participe conosco. Quero orar e pedir que o Senhor confirme as suas bênçãos sobre a tua vida. Pai, em o nome de Jesus Cristo, oramos neste momento e te damos graças, Senhor, por este pequeno período aqui, meditando na tua palavra sobre a importância da ordenança do batismo que perpetua até hoje, Senhor, nos nossos dias. Peço a bênção de Deus para cada pessoa, para cada irmão, cada irmã, cada um que tem participado conosco, Senhor. E nesse momento final, eu peço a bênção de Deus para que aquele que ainda não se converteu ao Senhor, que creia no Evangelho, se converta ao Senhor, entrega sua vida e o seu caminho na mão do Senhor, que venha confiar no Senhor, para o Senhor fazer tudo, para cumprir aquele salmo, Senhor, que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ó Senhor, aquele também que está ainda indeciso, que estava indeciso, Senhor, ó Senhor, desperta, toca, Senhor, para que ele sinta a presença do teu Espírito e a necessidade de ser mais idêntico ao Senhor, fazer o que o Senhor fez, ser batizado nas águas, ser cheio do teu Espírito, ser uma bênção nas tuas mãos. Senhor, abençoa a tua igreja,
Senhor, abençoa as famílias. Senhor, abençoa a nossa cidade, o nosso país, Senhor. Abençoa o mundo, Senhor. Abençoa o teu povo que clama pelo teu nome. Abençoa aqueles, Senhor, que estão se rendendo aos teus pés e completa uma grande obra. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.